Olá, turmas. Sejam bem-vindos à correção da atividade 3 de Sociologia. Hoje nós vamos corrigir a atividade referente ao assunto de cultura e ideologia, como eu falei para vocês durante a aula, por conta da vastidão do tema. No primeiro momento, eu fui definindo um conceito geral de cultura, qual o significado da cultura para todos nós, a importância dela, e de que ela é algo inerentemente humano, ou seja, só o ser humano produz cultura, certo? E a sua relação com a ideologia vai ficar para a próxima aula, como eu falei para vocês. Na próxima aula nós vamos entrar nesse assunto, do primeiro, o que é ideologia, nós vamos discutir de uma maneira geral o que é ideologia, até porque é um debate muito presente, hoje em dia a gente vê esse debate sobre questões ideológicas, a gente vê muita gente falando sobre isso e muitas vezes falando de maneira equivocada, tá certo? Para posteriormente nós fazermos a relação dela com a ideologia, tá certo? Bom, mas hoje vamos corrigir a atividade 3, foi uma atividade que eu coloquei 5 questões de múltipla escolha, dessa vez. As 5 questões eu considero simples, que eu coloquei de maneira bem fácil, porém tem uma, eu acho que é a 4ª questão, que aí quando a gente passar por ela eu vou destacar, porque ela é um pouco mais difícil que as outras, tá certo? Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: indivíduos de culturas diferentes podem ser facilmente identificados por uma série de características, tais como modo de agir, vestir, caminhar, comer e etc. Com base nessa realidade, podemos afirmar que o modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e até mesmo as posturas corporais são. A resposta aqui é a letra E. Produtos de uma herança cultural. Vocês devem lembrar, que eu comentei durante a aula, que a forma como o homem se desenvolve em sociedade, a forma como ele se organiza no seu grupo, como esse grupo vai desenvolvendo suas formas de viver através da religião, através da dança, através da música e através até das instituições, como o próprio Estado e a educação, vão moldando a forma como a gente se vê na sociedade e como a gente age. Então, se a gente pegar a forma como a gente pensa, por exemplo, até a própria ordem moral, como a gente julga, por exemplo, as relações entre as pessoas, quando a gente vê o preconceito, por exemplo, entre o matrimônio de homens, ou de mulheres, entre o casamento de pessoas do mesmo sexo. Todo esse preconceito cultural, ele é de uma ordem moral e ele é construído a partir dessa base cultural formada nessa nossa sociedade, que a gente vai ter comportamentos diferentes em diversos outros grupos, como eu também falei na aula passada sobre o modo de agir, o modo de vestir, o modo de se alimentar. Eu trouxe até imagens de pessoas se alimentando em feiras em diversas partes do mundo, Comentei para vocês também sobre o nosso sotaque, que é muito diferente. Comentei também sobre as diferenças que existem nas próprias regiões de um só país, só para vocês perceberem a riqueza cultural do Brasil. Então, todos esses comportamentos são produtos de uma herança cultural. A resposta certa dessa questão aqui é a letra E. Vamos para a segunda questão. A segunda questão a antropologia sociocultural também é denominada como antropologia social, antropologia cultural ou etnologia. Aponte o objetivo principal dessa área da antropologia. A antropologia sociocultural, ela é a área da antropologia, uma das principais, ou etnologia, que vai entender estudar as etnias, E o que são as etnias, É justamente toda essa forma de organização
cultural, como o homem vai se desenvolvendo ao longo da história, né? E aí a etnologia ou a antropologia sociocultural vai utilizar ela em determinados grupos, né? Por exemplo, numa tribo indígena, por exemplo, e vai estudar como eles se comportam ao longo do tempo, por que eles desenvolveram certos hábitos, né, que perpassam a sua cultura, né? Essa questão é muito fácil, até porque ela fala o seguinte: a antropologia sociocultural, e aí ela traz uma alternativa que diz compreender o homem enquanto ser cultural e social, né? Ou seja, ela já dá a resposta aqui de maneira bem simples. Como eu falei para vocês, essas questões elas são bem fáceis, né? Vai ficar mais difícil mais a partir da quarta questão, né? O antropólogo inglês Edward Taylor, né, viveu entre 1832 e 1917, foi responsável por criar a primeira definição de cultura. Segundo o estudioso, ela apresenta todo o complexo que inclui conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade, né? Essa questão ela é bem simples, porque esse conceito que o Taylor vai trazer aqui nessa questão, ele é basicamente todo o conceito de cultura que eu venho trazendo para vocês durante as aulas, né? Que ela vai representar justamente toda essa quantidade de coisas que vão sendo desenvolvidas em sociedade e que fazem parte da nossa forma de agir, de se vestir, de comer, do que a gente acredita, do que a gente acha bonito, do que a gente acha feio, por exemplo, né? Tudo isso é cultural, inclusive a própria beleza, né? Como eu acabei de citar para vocês, né? Então como ele traz essa definição, né, que é um complexo que inclui conhecimentos entre crenças, artes, morais e leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Sobre esse conceito de cultura, é correto afirmar que a resposta aqui é a letra C. A cultura é o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social, né? Ou seja, as questões que eu trouxe são muito simples, né? Eles basicamente já trazem a resposta no enunciado. E para diferenciar dessas questões simples que eu trago para vocês, eu trouxe uma que é mais complicadazinha, né? E aí eu vou explicar para vocês. Eu não vi ainda quantas pessoas responderam essa atividade, mas essa questão eu achei ela bem complicadazinha, e eu vou dizer por quê. Nessa questão tem um texto que diz o seguinte: todos nós brasileiros somos carne da carne, daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz, a que se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos, e a gente insensível e brutal, que também somos. Descendentes de escravos e de senhores, de escravos seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor, intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças, convertidas em pasto de nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. Esse texto é de Darcy Ribeiro, do Povo Brasileiro, A Formação do Sentido do Brasil, né? Um livro da Companhia das Letras, da editora Companhia das Letras. E esse trecho aborda sobre a mistura étnica da formação da identidade brasileira no olhar do antropólogo Darcy Ribeiro, né? Entendendo, só para vocês perceberem como essa aula sobre cultura, né, sobre formação da cultura, né, sobre a ideia de cultura, ela está diretamente ligada também àquela nossa aula sobre a formação sociohistórica do racismo brasileiro, né? Eu lembro que a gente discutiu lá naquela aula justamente essa ideia do mito, né,
como é que chama? Deu um branco agora, o mito da democracia racial, lembrei. O mito da democracia racial, né, que a gente discutiu e que ele é encampado justamente por esse autor aí, o antropólogo brasileiro, pernambucano, Darcy Ribeiro. Né? E aí na aula eu vou falando sobre toda a formação, né, sociohistórica. E aí, diante disso, quando a gente pega essa questão, a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte, né, vamos ver as alternativas. Né? Se a gente pega a mistura étnica do Brasil é considerada positiva e vem se adaptando com o tempo. Não, a gente já descartaria logo essa de cara. Né? Aí a gente, vamos aqui, porque a resposta certa é a letra B, mas vamos aqui para a letra C. A mistura étnica do Brasil foi fruto da violência e isso está refletido na cultura brasileira. Certo, essa questão está certa. A letra C está certa. Mas, e aí é onde está a pegadinha da questão, que eu queria que vocês ficassem atentos, né? Que essa questão, ela quer o quê? Ela quer que você responda a partir do olhar de Darcy Ribeiro, né? E aí você vai ter que lembrar tudo qual foi o pensamento do Darcy Ribeiro, né? E aí o pensamento do Darcy Ribeiro, ele se dava justamente na ideia da democracia racial brasileira, né? Na ideia do bom senhor e do escravo submisso, na ideia de que a mistura, né, a miscigenação que existe no Brasil, ela é fruto do consenso, o que é mentira, o que é algo superado historiograficamente. A história já se recusa a utilizar essa teoria, né? Alguns historiadores já se recusam, inclusive quando eu vou dar aula, eu destaco justamente os limites dessa forma de pensamento, né? Que ela é muito racista e nega toda a violência que aconteceu aqui no processo de escravidão, que que faz com que se construa essa sociedade que a gente vive até hoje racista, né? Mas então a questão ela quer o quê? Ela quer justamente que você responda a partir do pensamento do Darcy Ribeiro. Então, no entanto, a resposta aqui é essa: a mistura étnica do Brasil resultou numa ambiguidade entre características positivas e negativas que coexistem. Ou seja, ele via como positivas, né, também, e negativas essa mistura, né? E aí ele vai falar que essa miscigenação brasileira era o que tornava o povo brasileiro potente, né, e pronto para o desenvolvimento, né, destacando sempre essa relação cordial entre senhores e escravos no Brasil, o que é uma mentira, mas o que eu discordo, né, na verdade, e a resposta aqui nessa questão seria a letra B, tá certo, gente? Bom, enfim, essa era a única questão que ia trazer algum certo nível de dificuldade, né? E aí essa última questão, para encerrar a atividade, que é uma questão bem simples também, né? Transmitido de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em funções de seu meio envolvente, da sua interação com a natureza e da sua história. Confere-lhes um sentido de identidade e de continuidade, contribuindo assim para promover o respeito da diversidade cultural e a criatividade do homem. Né? Esse texto foi da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material, né? Escrito em Paris, em 2003. São exemplos de patrimônio cultural e material, exceto patrimônio cultural e material são aqueles, né, que ficam, né, na nossa formação, mas não são constituídos de matéria, né? Enfim, eu expliquei para vocês isso na aula também, né? Por exemplo, as danças, os rituais, todos esses, né, os rituais religiosos, todos esses são patrimônios da cultura imaterial, né? Porém, ele quer aqui, ele diz exceto, né? Então, exceto quer dizer justamente que ele quer o que não é imaterial, ou seja, ele quer que a gente pegue a alternativa que fala qual é o que diz aqui que são patrimônio cultural material.
E aí é muito fácil, né? Quando a gente pega aqui, ó, vestimentas e utensílios. Vestimentas e utensílios, né? Os utensílios são ferramentas, instrumentos, né? Todos esses, assim, são artefatos, né? Tudo que é um artefato é considerado um patrimônio cultural material, né? Ou seja, questão muito simples também. Então, a correção da atividade de hoje foi essa, né? Como sempre, eu digo a vocês que estou aberto à discussão sobre o assunto, lembrando que o assunto nunca se encerra nas aulas por conta justamente da limitação de tempo que nós temos, certo? Dúvidas, estarei sempre aberto a responder vocês por e-mail, pelo Zap, tá certo? Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Um abraço a todos e até a próxima aula.